Boa tarde. Vamos continuar com o nosso estudo, né? Então vamos fazer a nossa oração para se conectar com a espiritualidade que já se encontra presente aqui, né? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui nesse momento, que vieram nos auxiliar, nos ajudar nesse estudo, nos protegendo de qualquer ataque espiritual. Agradecidos estamos por essa oportunidade, que nós possamos ter um bom estudo hoje. Sendo assim, damos iniciado esse estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, vamos para a pergunta 620, que ele pergunta assim. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois da encarnada? Aí ele responde: compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Olha, o que nós precisamos entender, o que nós temos, o que nós somos, nós vamos para o outro lado como voltamos para cá. Então, se você for uma pessoa ruim aqui, você foi embora no ódio, na raiva, é uma pessoa, né, que rouba, mata, engana. Quando você for para o outro lado, você vai levar isso que você adquiriu aqui, que você continua fazendo aqui, né? Você vai ser a mesma pessoa lá do outro lado, o mesmo ser do outro lado, a mesma consciência, né? Porém, quando nós voltamos para cá, é o momento de nós tentarmos aperfeiçoar e melhorar alguns erros nossos. Só que a carne, né, ela nos fecha, ela nos cega, né, às vezes nos não deixa fluir aquilo que tem que acontecer. Então, o esquecimento nos faz voltar até muitas vezes ser pior, né? Não é pior, não vou dizer, né? Porque o espírito não regride, ele evolui, certo? Então, ele acontece o que com a espiritualidade? Como a gente é lá, nós vamos voltar para cá tentando melhorar e tentando vencer algumas coisas, né? Muitas vezes conseguimos e muitas vezes não. Então, lá nós temos noção melhor de Deus, por quê? Porque lá é um sofrimento real. É um sofrimento real. Apesar daqui ser um sofrimento, mas muitas vezes aqui a espiritualidade vem aqui e nos ajuda. Lá não, lá você tem que implorar, você tem que pedir essa ajuda. Se não pedir, não adianta. A ajuda não vem. Você tem que ter consciência limpa, você tem que ter de coração mesmo pedir. Então lá você compreende um pouco melhor o que é o sofrimento, o que é fazer as coisas erradas. Aqui nós estamos no aprendizado, ou seja, o que nós aprendemos lá, viemos praticar aqui para podermos evoluir. Aí ele pergunta aqui na 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por isso que muitas vezes eu falo que ser espírita é a doutrina mais difícil de ser. Porque o cara que realmente quer fazer sua modificação, entra para a doutrina espírita, ele não espera que o outro te acusa, não. Você mesmo se cobra. Quando você faz um erro, faz uma injúria, né, faz uma colocação errada, você orienta uma pessoa e vê que você orientou mal, né, ou você cometeu algum delito, aquilo a sua consciência te cobra. Te cobra. E essa consciência é propriamente dizendo que é Deus, que está dentro da nossa consciência, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente orienta as pessoas, o que a gente conversa com as pessoas, né? Eu vejo pessoas fazendo atendimento fraterno aí, sem ter condições, sem ter qualidade, né? Orienta na raiva, às vezes até compra a briga da pessoa orientando, não, faz isso mesmo, não é assim, atendimento fraterno, as pessoas têm que estar bem equilibradas, tem que ter uma noção do que vai falar para a outra, porque tem momentos que tem assuntos muito sérios que eles vêm trazer, né, e falar, então você tem que ter um momento, né, de fazer uma reflexão para poder orientar esse irmão da melhor maneira possível. Ok? Nessa ainda, ele pergunta assim, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade vem de lhe ser ela revelada?
Aí ele responde os espíritos: ele esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Ou seja, quando a gente vem para cá, né, muitas vezes a gente fala assim: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Né? A gente, poxa, quando eu falecer, o que vai acontecer quando eu desencarnar? O corpo acaba, eu acabo, não existe mais. Não é assim. Então, essa consciência, muitas vezes a gente vai procurar: poxa, como que você vê aqueles indígenas, aqueles povos lá no meio da mata, né? Eles têm na consciência dele que existe um ser maior do que eles, que criou tudo. Como? Se ninguém explicou a ele, ninguém deu um livro a ele para ele estudar, ninguém conversou com ele. Ou seja, é a consciência dele mesmo dizendo que há algo maior do que ele, algum criador que criou aquilo tudo. Então, a consciência, ela nos cobra, ok? Então, vamos agradecer a espiritualidade por esse estudo e agradecer por nós, muitas vezes, termos lembranças de algumas coisas que nós temos que praticar o bem e fazer a caminhada do bem, para que nós possamos atingir uma evolução melhor, para a gente atingir colônias melhores, mundos melhores, porque esses espíritos que desencarnam aqui na raiva, no ódio, né, aquela coisa doentia, eles quando vão lá para o outro lado, eles vão com muito sofrimento, precisam de muita oração para que eles recobrem a consciência deles e procurem ajuda para que a espiritualidade possa ajudá-los, né? Então vamos agradecer por esse estudo, ok? Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, obrigado por esse estudo, que nossos irmãos desencarnados que partiram daqui na raiva, no ódio, na vingança, que eles possam fazer uma reflexão, para que eles possam entender que eles têm que perdoar, que eles têm que esquecer isso que aconteceu, que isso aqui é uma experiência. Isso aqui é uma experiência. Que é uma experiência. Então, muito agradecido por esse estudo e que eles possam sair dessa sintonia. E sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.